meu primeiro contato, na verdade, com o vírus foi através de um amigo. Até então eu achava que isso era algo muito distante, sabe? Quer dizer, eu sabia o que era o vírus HIV, eu sabia o que era a AIDS, não sabia direito a diferença entre eles, mas eu achava que era algo que acontecia longe, que acontecia com outras pessoas. E na época eu lembro que a gente morava meio longe um do outro, então ele me contou por mensagem. E assim, ele era um amigo muito próximo, sabe? Meu melhor amigo. Então foi muito difícil pra mim ver ele naquela situação. Daí ele me contou como ele havia descoberto, na época eu tinha acabado de descobrir. Então ele estava muito abalado ainda. E realmente foi um baque, assim. Descobri que uma pessoa tão próxima a você é HIV positivo. Quando eu era adolescente, eu li um livro, né, sobre o assunto. E se chamava Memória de Elefante. E esse livro até me marcou um pouco. Era sobre um garoto que tinha um pai que era gay. E esse pai dele tinha AIDS. E o pai dele acabou morrendo de AIDS. Eu lembro que na época, assim, isso me chocou muito, sabe? E eu fiquei com medo de que isso pudesse acontecer comigo. Mas só que, assim, esse medo não adiantou nada. Porque nos meus relacionamentos futuros, eu acabei tendo relação, né? Fiz sexo com pessoas sem camisinha. Até que uma pessoa, um amigo, né, me mostrou, né, que eu não podia baixar a guarda de forma nenhuma, nem para pessoas que eu me relacionasse há muitos meses. Lembro que quando eu descobri que ele tinha, foi uma surpresa pra mim, mas eu tenho certeza que pra ele foi muito mais difícil. E eu tentei ajudar da maneira que eu podia na época. Eu conversando, escutando ele, porque eu acho que as pessoas querem ser escutadas, sabe? Então, ele me educou bastante, sabe, sobre esse assunto. E hoje em dia, assim, quando a gente conversa, eu vejo que para ele não é um assunto tão grave mais. Ele soube lidar melhor com isso, sabe? Hoje em dia ele lida bem melhor com isso. E leva uma vida normal, sabe? Diferente do meu pensamento que eu tinha na adolescência, hoje eu vejo que o HIV positivo não é o fim do mundo, sabe? É normal. As pessoas não morrem mais por isso. Então, eu vejo que ele leva uma vida normal. Tem as restrições por causa dos remédios, claro, mas 99% do tempo eu nem lembro que ele é soro positivo. Eu acho que nem ele lembra. Oi, meu nome é Marcos Paulo, tenho 28 anos. Olhando pra você? Tá. Eu contraí o vírus há mais ou menos um ano. E desde então eu faço tratamento. Eu contraí foi com a pessoa que eu tava me relacionando na época, eu estava quase namorando. E teve um dia que a camisinha acabou, aí eu falei assim, eu sempre fiz o exame de 3 meses, sempre fiz. Ele falava que fazia também, que o último exame dele não tinha dado nada. Só que ele não tinha o papel, eu tinha, né? Eu confiei nele, na conversa dele. A gente foi e fez sexo sem camisinha. Aí, uma semana depois, aí a gente fez sexo um dia, no outro dia a gente terminou por outros motivos.
Aí 3 dias depois eu fiquei doente. Aí todo mundo achou que era dengue, achou que era câncer, achou que era qualquer coisa. Chegou até a desconfiar que era HIV, mas como foi próximo à contaminação, não apareceu no exame. Aí ficou como sendo alguma infecção no fígado mesmo. Eu fiquei um mês ruim, eu perdi 9 quilos mais ou menos. Fiquei muito magro na época. Aí passou 3 meses. Eu falei assim, vou fazer o exame. Eu fui fazer um exame e alguma coisa na minha cabeça falava que eu tinha. Eu já tinha melhorado, tava bem saúde, não tinha por que eu fazer. Na época eu tinha feito, né? Não tinha dado nada, não tinha por que eu fazer, mas eu fui fazer o exame. Aí eu fiz o exame e aí deu que eu era soro positivo. Aí foi normal, não foi um choque assim, não. Aí fiz todos os processos, fui conversei com o infectologista e tudo mais. Aí foi quando o infectologista falou que o seu problema de saúde que você teve não foi fígado ou dengue, foi imperfeição pelo vírus HIV. Seu corpo tentou reagir ao primeiro contato com o vírus, né? Se na época a pessoa que já atendeu tivesse conhecimento disso, eu podia ter feito tratamento na época, você podia ter curado na época. E foi tipo assim, 24 horas depois que eu comecei a passar mal, né? Mas a pessoa, era bem provável que a pessoa sabia que tinha um vírus, só que ela não contou pra mim, porque o meu médico falou assim que é bem provável que a pessoa sabia que tinha e ela não contou pra mim. Se ela tivesse contado pra mim, não tinha como eu ter tomado a profilaxia pós-infecção, né? Que você passa um mês tomando, se eu não me engano, aí o vírus morre, né? Aí foi normal. Eu contei pra minha mãe foi na primeira consulta comigo. Aí fui tratando, no começo foi de boa. O problema principal foi o não poder falar. Porque todo mundo falava pra não falar. Meu médico falava pra não falar, minha mãe falava pra não falar. Eles falavam com medo de sofrer preconceito das pessoas, né? De sofrer com preconceito de algum jeito. Meu médico falou assim, não, a lei te protege, a lei fala que você não precisa falar, não sei o quê. Aí eu não tava conseguindo trabalhar, porque eu não consigo mentir, aí no trabalho tinha que mentir, porque principalmente no começo tinha que fazer muito exame, né? Fazer toda a bateria de exame, e não era num dia só, porque o SUS, cada exame num lugar diferente, aí cada exame era num dia diferente, aí tinha que sair, aí o empregador ficava preocupado, o que foi? Por que você está fazendo exame? Aí eu tinha que mentir sobre por que era, que não podia contar. Aí eu perdi esse emprego, inclusive, isso. Ele falou que eu não estava destoando com o ambiente de trabalho, que eu estava com energia, que não estava combinando com o ambiente de trabalho e mais tal, mas era porque eu não podia falar e eu acabava internalizando muito aquilo e não estava sendo muito produtivo no meu trabalho. Eu sou designer gráfico, fotógrafo. Aí eu fui morar aí eu tava morando em Goiânia, fui morar com a minha mãe no interior em Caturaí e fiquei lá um tempo e tal. Eu comecei a entrar em depressão por não poder falar, porque era como se eu tivesse voltado para dentro do armário de novo, sabe? E aí as pessoas perguntavam, aí eu não podia sair, não podia dormir na casa de ninguém porque eu tomo remédio à noite. Aí você ia perguntar o que era o remédio, eu não podia falar o que era o remédio. Aí eu fiquei enclausurado um tempo, sumi dos meus amigos, afastei dos meus amigos, tudo. Porque eu sou muito transparente, meus amigos perguntavam o que estava acontecendo, eu não podia falar o que estava acontecendo. Então, aí até que chegou um dia que eu falei assim, não, eu vou contar. Minha mãe falando, você não conta, meu mestre, você não conta. Eu falei, eu vou contar. Aí eu contei pro meu primeiro amigo, a reação foi engraçada, que virou pra ele, perguntou, ele riu, perguntou, você está morrendo? Eu falei assim, não. Então tá, aí me abraçou, me deu um beijo, então tá bom. Aí foi isso, aí comecei a contar pros meus amigos, cada vez mais foi natural contar. Eu não tive nenhum preconceito às vistas, pelo menos não dos meus amigos. No ano passado, eu fiz algumas entrevistas de emprego, eu falava assim, olha, eu fiquei 1 ano sem trabalhar por causa disso, porque eu descobri que eu era soro positivo, tal, sabendo lidar com isso e tal. Mas agora estou procurando emprego de novo. Muitos dos empregadores elogiou a minha coragem de falar, que eu era soro positivo e tudo mais tal. Que já tinha pesquisado sobre isso, que sabia que não tinha problema para a empresa e tal. Não passei na entrevista porque foi na época da crise, no ano passado. Aí não tinha muito designer gráfico desempregado, que tinha bem mais experiência que eu. Esses profissionais acabou sendo contratados, eu não. Aí até hoje estou vivendo de freelance e tirando foto, mas resumidamente é isso.
Bom, meu nome é Jonas, eu tenho 26 anos e faz 5 anos que eu me descobri soro positivo. Eu contraí o vírus quando eu tinha 21 anos de idade, com meu primeiro namorado, e eu sou homossexual. E com a minha história eu quero mostrar para vocês como que os homossexuais eles podem se tornar população-chave, sabe, sendo influenciados a terem comportamentos de risco. Tudo começou quando eu tinha 18 anos e eu contei pra minha mãe que eu era homossexual. E aí ela pirou, disse que eu tinha que ir num psicólogo, que ia pagar um psicólogo pra mim. E eu nasci gay, sabe? Eu nasci homossexual. E não era uma doença. Então eu peguei, eu bati o pé, falei pra ela que eu não iria, a gente acabou brigando. E ela ficou por isso mesmo, sabe? Ela não falou mais sobre isso, eu também não. E foi bem complicado pra mim, quando eu, um garoto de 18 anos, não poder falar sobre. Foi uma época bem tensa. Até que eu fiz 21 anos, eu tava na faculdade, no 7º período, e eu conheci um rapaz. A gente começou a namorar, mas um namoro bem normal, sabe? A gente se via com alguma frequência e se esbarrava bastante pela faculdade, a gente saía junto, algo assim, bem normal mesmo. Até que meu irmão mais velho, ele descobriu que a gente tava namorando e esse negócio de ser gay lá em casa nunca foi algo muito simples de lidar, né? Esse meu irmão, ele começou a fazer ameaças pro meu namorado. Ele chegou a invadir meu MSN, que é o que a gente usava na época, né? Tipo o WhatsApp hoje em dia. E eu usava o MSN pro trabalho também. Então, me gerou problemas não só pessoais, mas como problemas no trabalho também. E aí eu tive que juntar provas para poder fazer um boletim de ocorrência. E como não era algo muito comum, né, crimes cibernéticos, digamos assim, não era algo muito comum, foi bem complicado de juntar provas, eu tive que passar por 3 delegacias e acabei me expondo pro meu chefe. E isso só virou uma grande bola de neve, sabe? Meu pai era extremamente ignorante. Isso acabou que eu tive que sair do trabalho e eu saí de casa e fortaleceu meus laços com esse namorado. Né? A gente acabou ficando mais junto, eu saí da minha casa e fui morar com ele. Quando as coisas estavam ficando um pouco mais sérias, eu decidi fazer meus exames. E eu sabia que ia dar negativo. Porque eu era virgem, nunca tinha transado, nunca tinha ficado com ninguém. Era meu primeiro namorado. Mas, assim, quando você faz os exames, principalmente HIV, e você fica lá parado, esperando o momento de receber a notícia, sempre dá um friozinho na barriga, né? Mas deu negativo, como eu já imaginava. E então, quando eu cheguei em casa, eu mostrei pro meu namorado o resultado do exame. E eu percebi que ele não ficou tão bem assim, sabe? Bom, depois de ver o resultado do meu exame, meu namorado ele começou a me pressionar um pouco mais pra gente fazer sem preservativo. E, assim, juntando todas as coisas, eu tinha saído do meu trabalho, todos os problemas que eu tive com a minha família, e eu saí de casa. E agora, tendo mais uma pressão em cima de mim, que é do meu namorado querendo fazer sem preservativo, eu acabei cedendo, né? Eu vejo que se fosse hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, eu não teria cedido. Pouco tempo depois, alguns dias depois, que a gente transou sem camisinha, eu comecei a ficar doente. E aí eu fiquei pensando,
putz, será? Enfim, eu fiquei com medo de fazer o exame novamente, então, como eu já tinha feito no início do relacionamento e meu namorado não tinha mostrado papel nenhum, eu pedi para que ele fizesse. E quando ele fez o exame e voltou pedindo para fazer um novo exame, fazer ele de novo, eu já fiquei pensando, tem alguma coisa aí. Esse negócio não tá certo. E deu positivo o dele, foi um choque pra gente. E eu decidi tirar um tempo do meu trabalho, que eu já estava no outro trabalho, né? Que eu já tinha algumas férias pendentes aí, e eu decidi tirar essas férias e por mim mesmo, sabe? No posto de saúde fazer o exame. Quando chegou o resultado, era positivo. E eu percebi que eu não estava preparado para fazer esse exame sozinho. Foi uma época bem conturbada para mim. Eu me senti... Sabe aquela menina que engravida e aí ela é obrigada a casar? Foi assim que eu me senti. Eu tive que casar por causa do HIV. Imagina só, se só por saber que eu era homossexual e tava namorando um rapaz, minha família já o ameaçava, imagina agora que eu era soropositivo. E eles sabiam que era dele, que eu havia pegado. Eu permaneci 4 anos casado com ele. Foi uma época bem conturbada. Eu entrei em depressão, foi bem complicado. Bom, eu tô há 1 ano solteiro. E eu percebo assim que a minha visão sobre o HIV hoje, em comparação de quando eu descobri, é bem diferente, sabe? Eu amadureci bastante nesse período de tempo e percebo que o HIV é mais como um estilo de vida, sabe? Em que você tem que tomar os remédios, você tem que fazer os exames, tem que consultar seu médico, mas é só isso. Não tem mais nada que possa me diferenciar das outras pessoas, se é que isso me diferencie, né? Eu acho que o HIV ele é um mero detalhe na minha vida. Sim, normalmente, assim, o remédio não me atrapalha em nada. No começo, era como se eu tivesse fumado maconha. O remédio, que me deixava doido, sabe? Aí hoje em dia eu já passo, mas no começo era difícil, que eu tomava, eu tinha que tomar e dormir, né? Hoje em dia eu saio pra noite e tudo mais. Mas algumas coisas mudou, tipo, eu parei de fumar, diminui bastante a quantidade que eu bebo, mas por questão de qualidade de vida mesmo, porque meu médico falou, né, que por mais que eu tomo remédio e tal, mas tipo, uma pessoa normal ia ter algum problema de saúde por causa disso lá por 70 anos, eu vou ter mais novo, porque, querendo ou não, eu vivo funciona a base do remédio, né? Aí eu parei de fumar, diminui a quantidade que eu bebo um final de semana por mês, 2 finais de semana por mês. Eu bebo uma cerveja, fico bêbado já, porque você para de beber, né? Aí você fica intolerante ao álcool. Mas é isso. Mas não mudou nada, não. Assim, graças a meus amigos tudo de boa, eles perguntam, tomou remédio? Né? Tomei. Meus amigos preocupam, perguntam dos meus exames, mostram meus exames dos amigos. Como é que tá? Aí é isso, normal. Acabou sendo uma parte assim mesmo de mim, mesmo assim.
Então, depois disso eu tive um namorado. Eu gostava muito dele. Então eu logo quis incluir ele na turma, sabe? E a gente teve longos meses de namoro. A gente namorou até bastante tempo. Só que era um relacionamento muito conturbado, assim, existia traição, mentira, outras coisas. Então, por fim, eu terminei, sabe? E um mês depois, ele me mandou uma mensagem dizendo que queria conversar comigo, sabe? E eu aceitei, né? Pensei, vamos conversar. E eu não queria que fosse lá em casa, porque eu ainda estava muito abalado com o término. Então, quando eu entrei no carro dele, sei lá, eu sempre achei ele lindo. E, um mês depois ele estava mais lindo ainda. Então... Pouco tempo depois eu tive um namorado. E eu gostava muito dele. Então, a gente namorou por vários meses. E o relacionamento foi ficando meio conturbado por mentiras, traições, enfim. E a gente acabou terminando. Um mês depois ele veio atrás de mim. E eu não queria que ele entrasse na minha casa, porque eu tava muito magoada ainda com ele. Então a gente conversou no carro. E eu me lembro que quando a gente namorava, ele era um cara muito bonito. E sei lá, vendo ele assim, ele tava mais bonito ainda. E a gente começou a falar da nossa relação, do que a gente sentia um pelo outro ainda. E ele me contou uma coisa que ele estava me escondendo de mim até então. Ele me falou que ele era soro positivo. E assim, pra ser bem sincera, não fez muita diferença. Porque não era só isso, sabe? Tinha a personalidade dele, as mentiras, as traições, mais mentiras. Então, eu até pensei que ele tava brincando quando ele me contou, mas... Daí, sei lá, eu fiquei pensando. E às vezes eu acho que ele só me contou naquele momento como uma forma de se redimir. De, sei lá, me fazer sentir pena dele, de me fazer sentir culpa de alguma forma. E meio que deu certo, porque meu coração amoleceu com aquilo. E eu comecei a pensar em tudo que a gente tinha vivido e a nossa história, e isso não nos deu mais uma semana. Mas que não deu certo. Porque eu acho que no fundo... não era pra ser. Quando ele me contou, eu perguntei pra ele o porquê que ele não havia me contado isso antes. E ele me falou que quando conheceu meus amigos, eles estavam brincando, fazendo piadas com a AIDS. E naquele momento, eu meio que entendi. Porque pra mim aquilo tudo era muito normal. Meus amigos, eles faziam piada com tudo. Com a AIDS, com grávida, com homossexuais. Era só uma piada. E aí eu entendi o que o meu amigo passou. E tudo ficou bem mais claro. Sabe o que foi mais engraçado? Eu nunca percebi. Nenhuma vez. Eu lembro até que ele sempre tomava um remédio antes de dormir. E ele falava que era pra insônia, que ele precisava daquele remédio sempre na hora certa pra dormir. E eu não perguntei. Teve até uma vez que a gente tava na cama e a camisinha estourou. E ele foi correndo buscar outra. E eu não entendi por que ele tinha ficado tão assustado. A gente podia continuar assim mesmo, podia? Mas ele ficou... Eu acho até que se fosse outro cara, em outra situação, acharia até bom, né? Mas ele não.
bem. Olha, eu conheci o HIV no meu primeiro relacionamento. Ele me contou que era positivo antes da gente começar. Aí eu tinha muita pouca informação. Eu conheci o HIV realmente através da internet, né? Assim, aqueles medos, mitos da internet, né? Então, assim, a minha primeira reação realmente foi chorar. Porque eu vivi toda a minha vida, assim, sob a pressão da religião, né? Da família, da sociedade. Aí, quando eu juntei, assim, força para encarar essa realidade, eu me encontrei nessa situação. Aí, bom, eu falei para ele me dar uma semana e fui investigar, né? Fui procurar um infectologista e eu pensei muito sobre o assunto e eu cheguei realmente na conclusão que o amor supera tudo. O amor tudo suporta. Se fosse pra gente viver assim 5 anos ou 50 anos, né? Até que a morte assim, dele nos separasse, que fosse, né? Olha, eu saí de casa dos meus pais quase fugido, porque assim, eles não aceitavam a minha sexualidade, né? Então, se eles soubessem o que estava acontecendo, eles iam ter motivo para tentar separar a gente. Aí a gente foi morar junto e eu fui conhecer mais sobre HIV e sobre ele. Sobre HIV, a surpresa foi positiva. Agora sobre ele, não. Ele era uma pessoa hipocondríaca, complicadíssima, né? Uma personalidade assim, muito difícil, assim, família desajustada. Né? Eu um dia falei para ele, falei assim, olha, se alguma coisa separar a gente, não vai ser o HIV não, meu bem. Vai ser a sua personalidade. Olha, a gente se conheceu no dia 16 de setembro de 2009. Aí no dia 1º de novembro, que é o meu aniversário, eu vou e ganho aquele presente. Né? A camisinha estoura. Enquanto eu fazia sexo passivo. Aí, como a gente não sabia nada da profilaxia pós-exposição, a gente sentou e chorou. Aí, bom, eu tinha assumido os riscos, né? Eu já sabia. E eu não joguei na cara dele o fato da camisa estourar. Isso pode acontecer. A única coisa que eu pedi para ele, falei assim, olha, eu não sei como isso vai realmente afetar assim, o meu psicológico. Então, eu não vou fazer esse exame antes de terminar a faculdade. Eu vou terminar, agora eu vou cuidar da minha saúde, vou cuidar da minha alimentação, mas não vou fazer esse exame agora. Aí, assim, a contragosto ele aceitou. Olha, foram, assim, realmente anos muito difíceis, com aperto financeiro, aluguel, estabilidade profissional. Ele tinha medo de arranjar um trabalho, né, e revelar a sorologia dele quando tivesse que pedir um atestado. Mas eu era feliz. A gente chamava os amigos, fazia uma jantinha em casa, um almoço, a gente levava o cachorro para passear. Assim, a gente não tinha um centavo, mas a gente ia pro mercado, a gente ficava assim dando volta lá, coisas realmente simples, né? Eu tava assim com a pessoa que eu amava, então assim, o fato de eu estar com ele, cuidar, cozinhar, né? Fazer crescer, planejar o futuro, realmente assim eram coisas simples que me faziam feliz. Agora, realmente ficava aquele medo, né, de eu saber se era positivo ou não. Bom, eu me formei em meados de 2014, né, aí tive que fazer o exame. Eu
fiz o exame numa quinta-feira, deu negativo. Na segunda-feira, ele veio assim aos prantos e falou que queria terminar comigo. Falou assim que não dava conta de viver com uma pessoa que não fosse positiva igual a ele. Falou também que eu tinha torturado ele, assim, demorar me fazer o exame, né? Aí eu tentei assim argumentar com ele, falei, olha, agora a gente sabe mais da profilaxia pré e pós-exposição, você está indetectável, né? Mas não teve jeito, assim, a gente terminou. 2 dias depois eu já estava com outra pessoa. E 15 dias depois ele foi embora de casa. E passou 1 ano e meio depois, eu não tenho informação sobre ele, não sei como é que ele está. Oi? Oi? Então, qual é o seu nome e como foi seu primeiro contato? Então, meu nome é Luana Stephanie Peixoto de Souza e minha sorologia ela é pública, né? E eu convivo com o vírus desde que eu nasci. Eu nasci em 1996 e nessa época, assim, estava começando a divulgar mais sobre HIV, distribuir os tratamentos, né? Então era um tabu falar sobre isso. E quando eu nasci com a saúde bem debilitada, os médicos não sabiam o que eu tinha. Então, e também se deve ao fato da minha mãe não ter feito o pré-natal como deveria, né? Então, depois de meses já, assim, que eu tava com a saúde debilitada, os médicos resolveram, então, fazer um teste em mim, que deu positivo. E aí eles fizeram na minha mãe também, que também deu positivo, somando mais 2 pessoas para as estatísticas, né? Durante, assim, a minha infância, a minha mãe, ela não fazia o tratamento corretamente, não tomava os remédios como deveria e, consequentemente, também não me dava os remédios e isso, com respeito a isso, ela passou a ter uma saúde bem debilitada, né, por não fazer o tratamento corretamente. Oi, pode começar? Meu nome é Luana Stephanie Peixoto de Souza. Eu nasci em 1996. Eu nasci positivo já, eu já nasci com HIV, sabe? Só que na época ninguém sabia o que era. Minha mãe não fez pré-natal direito, naquela época estava se descobrindo isso tudo. E aí um médico lá resolveu fazer. E aí deu positivo, fez em mim, fez na minha mãe. E aí a gente entrou pra estatística, né? Mas a gente foi vivendo tranquilo. Quando eu tinha 10 anos, apareceu um programa de TV. Que a minha avó que ia reencontrar minha mãe depois de 42 anos. Que ia, né, ser uma mãe que não foi. Aí elas começaram toda aquela história, aquele povo mexe pra lá, mexe pra cá. Mas aí as duas não conseguiram esperar o tempo lá do programa e se encontraram antes. Não, mas 42 anos separados, mãe e filha, não deu certo. As duas brigaram, cada um pro seu canto. Mas já estávamos acostumados com isso. Mais um que fala, porque meu pai nunca soube notícia dele. Então, assim, viver sem minha avó eu já estava acostumado. Assim, quando eu já tinha completado 10 anos, a minha mãe piorou o estado de saúde dela. Ela ficou realmente muito debilitada e então eu tive que passar a cuidar da minha mãe.
foi onde eu virei a mãe da minha mãe. Eu trocava as fraldas dela porque ela não conseguia mais sair da cama. Eu ajudava ela com a comida porque ela quase não comia também. E ela sentia muitas dores pelo corpo, principalmente nas pernas. Sem contar que ela tinha uma asma que geralmente todas as noites atacava de madrugada e a gente tinha que sair correndo com ela pro hospital, porque ela precisava de atendimento, né? E assim, nessa época eu senti muito mesmo assim a falta de um pai. Não que eu não tivesse o amor, né? Eu recebi muito amor da minha mãe, mas nessas horas assim, uma figura de um pai faz muita falta, para dar assim um apoio e tal, faz muita falta. E na verdade do meu pai eu só tive a ausência dele mesmo. Só que aí, nesse ano mesmo, a minha mãe ficou doente, sabe? Eu com 10 anos eu tinha que cuidar, pôr fralda, porque ela não tava nem dando conta de ir no banheiro. Não foi fácil, sabe? Eu só tinha 10 anos. Mas aí um belo dia ela foi pro médico, ficou internada. Aí chegaram e falaram pra mim que eu não poderia ficar lá, que eu era só uma criança. Mas aí veio uma alma caridosa, uma enfermeira me pegou pra criar, sabe? Nossa, tava ótimo, eu já não tinha mais minha mãe, tava lá no hospital e ela cuidou bem de mim, sabe? Só que aí, no dia 22 de dezembro de 2006, ela chegou seca e falou assim que eu podia chorar que a minha mãe tinha morrido. Pode chorar porque a sua mãe morreu. Foi o pior dia da minha vida. Eu acho que eu não ia suportar passar por isso de novo na minha vida, sabe? Imagina o baque. A única pessoa que eu tinha na minha vida. Agora eu tinha essa enfermeira, mas ela sempre foi eu e minha mãe, ninguém mais. Eu fiquei, né? Ela virou pra mim, falou que minha mãe tinha morrido, sabe? Em paz, morrendo sorrindo. Só que lá na certidão de óbito tá lá, falência múltipla dos órgãos, SIDA com a pneumonia, né? Hoje em dia, nossa, tadinha da minha mãe. Mas tá bom. Aí eu achei que eu ia ficar lá com a enfermeira igual tava continuando, sabe? Mas não. Aí veio um tal de um... Naquela época eu não sabia o que era um tal de um conselho tutelar. E me tirou da enfermeira que cuidava de mim. Me levaram para um abrigo, foram atrás do meu pai. Aí eu achei que o meu pai, né, agora que eu não tinha minha mãe, ia cuidar de mim. Mas não, me abandonou de novo. Aí acabou que eu encontrei minha avó. Aí minha avó cuidou de mim, sabe? Me deu muito amor. Ela era daquelas vezes assim que mandava eu tomar os remédios, nem que fosse a base de cintada, chinelada, mas ela cuidou de mim, me deu todos os remédios, me deu um amor. E aí tava, né, foi indo. Aí com 18 anos, eu resolvi sair de casa. Aí, nesse meio termo, eu já conhecia a doutora Sônia Maria, que ela era ativista, ela tinha uma ONG. E aí a gente ficou nesse período aí até uns 7 anos, que foi quando a ONG acabou. Mas eu vou contar pra vocês. Isso, assim, pra mim não faz diferença. Eu nasci positivo. Então, pra mim, é só uma coisa a mais, sabe? A ONG acabou, mas a gente continua fazendo bem. A gente continua ajudando as pessoas. Pro recalque, ó, beijinho no ombro. Eu vivo com HIV. Essa é a minha vida. Tem gente que acha assim que você tomar remédio todos os dias, fazer 2 exames por ano, que isso não é vida. Mas essa é a minha vida. Assim, claro que se eu tivesse nascido sem o vírus, seria maravilhoso. Ou não. Porque aí eu não ia ter essa história para poder contar, né? E eu sou uma pessoa que ama contar histórias.
sejam elas floridas, com golfinhos nadando, mas é a minha história. E se eu tivesse a chance, eu não abriria mão nem um segundo de vivê-lo. E o vírus, ele é só um pingo em tudo que eu tenho para viver e no que eu quero viver. Bom, eu estou solteiro agora, né? Solteiro, tá? Participo na luta contra o preconceito contra o positivo. Acredito que nada é por acaso, tá? E não descarto um relacionamento com outra pessoa que seja positivo no futuro, né? Não é o HIV que me separa de uma pessoa, é o caráter.